país. Bom, e a gente está aqui, Josias, uma das questões que se coloca é querer entender o motivo dessa guerra e também querer entender a situação que vive o povo palestino. Por isso a gente também abre espaço aqui para ouvir a Federação Árabe Palestina no Brasil. Quem está conosco é o presidente dessa federação, o Alib Rabab, que está conosco ao vivo para falar também sobre esse conflito. Olá, Alib, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Tá desligado o seu som. Abre aí pra gente. O Alid, eu falei o Alib, é o Alid, perdão, desculpe errar o seu nome. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia a todos e todas brasileiros e brasileiras, bom dia a todos que trabalham no UOL, muito obrigado por essa oportunidade, eu espero que a gente tenha uma possibilidade de esclarecer alguns pontos que são obscuros, terrivelmente prejudiciais ao povo palestino. Isso, até eu gostaria de iniciar com isso, né? Porque as pessoas acabam misturando tudo. Qual é a separação que precisa ser feita, né? O povo palestino, o que é o Hamas? E ele representa o povo palestino? Me permite achar engraçada essa questão, e não tome isso como ofensa. Alguém perguntou por que tem tanto fascista no gabinete do Netanyahu. Alguém perguntou por que Israel é um regime de apartheid. Alguém perguntou por que Israel fez uma limpeza étnica e até esses dias expulsou 1.100 pessoas de Jerusalém e de região de Hebron num processo de limpeza étnica continuado. Alguém perguntou por que o Likud, um partido de extrema-direita, está no poder. O mundo todo está apoiando isso. Eu tenho a impressão que o mundo apoiaria Hitler de novo. Existe uma guerra que dura 76 anos contra o povo palestino. É uma guerra de extermínio, de limpeza étnica. 73% da população que habita a faixa de Gaza, que é território palestino, é refugiada de 48. Ela não ataca Israel. Ela eventualmente está querendo retornar a Israel. Algumas dessas pessoas estavam até anteontem, até 76, 77, 78 anos atrás, estava nessas mesmas terras cultivando. E ela está expulsa. Então, o povo palestino está sob limpeza étnica continuada há 76 anos ininterruptos, desde 18 de dezembro de 47, antes mesmo da autoproclamação do sionismo como Estado e sua autodenominação como Israel. Os palestinos são 6,2 milhões de refugiados, 40% de sua população no mundo, e são apenas 14 milhões. Respondem, dependendo do número de refugiados no ano, chegamos a responder por 38% dos refugiados em todo o mundo, mesmo sendo nós apenas 0,17% da população mundial. Gaza foi atacada de 2008 para cá 6 vezes em ataques violentos, dos quais decorreram 12 mil mortos diretos e mais outros 10 mil mortos indiretos. Num só ataque, numa só dessas vezes, 18 mil residências palestinas foram integralmente destruídas. Não está na hora de perguntar qual é a diferença do povo palestino para qualquer outro povo do mundo? Não está na Walid, hora de questionar por que não acaba a ocupação da Palestina? Walid, me permita fazer a mesma pergunta, talvez de outra maneira. Acho que não está em discussão a justiça da causa palestina, que busca aí a sua soberania, não está em discussão os excessos de Israel, inclusive com a política de assentamentos ilegais, sufocados ali nos territórios ocupados, isso não está em questão. A minha dúvida é em que medida esta ação do Hamas ajuda a causa dos palestinos. Ajuda ou atrapalha? Na forma como foi feita esse ataque no final de semana, ajuda ou atrapalha? Eu e você, Josias, obrigado pela pergunta. Eu e você estamos sentados aqui. Eu não tenho o direito de ser guerreiro de sofá. Eu não vou dar conselhos ao meu povo, ao povo do qual eu descendo, que está lá vivendo ao presente. Não vou dar esses. O direito à autodefesa tem resoluções da ONU e tem direito internacional para isso. Se alguém quiser se perguntar como deveria, para mim, agir o povo sul-africano diante do apartheid, e eu integrei o movimento anti-apartheid enquanto estudante, integrante do movimento estudantil, eu sempre disse, nós não nos imiscuímos
os assuntos do povo sul-africano. A nossa luta é contra o apartheid na África do Sul. O povo palestino tem o direito ao... O povo palestino não deve ser questionado daquilo que não é essencial. O povo palestino deve ser questionado, Israel deve ser questionado. O processo de paz passa pelo quê? Passa pelo fim da ocupação, passa pelo fim do apartheid, passa pelo retorno dos refugiados palestinos. E tudo isso é direito internacional. Se isso for resolvido, se resolve absolutamente tudo. Isso é tão simples quanto eu estou dizendo? Potencialmente não. Agora, as razões não podem ser as razões todo dia de anteontem. A pergunta para nós não pode ser todo dia do direito de Israel, entre aspas, reagir. Israel está há 76 anos nos submetendo a um regime de apartheid e limpeza étnica, José. Será que isso não merece nenhuma pergunta? Será que a propaganda de guerra vai continuar aparecendo no jornalismo no Brasil? Propaganda de guerra, você que é um dos sujeitos mais cultos que eu conheço, sabe muito bem que tem a resolução da ONU dizendo que é crime de lesa humanidade. A propaganda de guerra foi o principal instrumento nazista para desalmar os judeus, os europeus que ajudaram, e aconteceu o que aconteceu com eles. Será que nós vamos continuar nessa narrativa? Mas aqui, me perdoe intervir na sua observação, mas aqui não se está a fazer propaganda de guerra, ao contrário. Nós estamos analisando um conflito e as consequências dele, morrendo gente inocente, não é? Inclusive, Jamil falou agora há pouco isso que o um senhor estava falando sobre a ONU, como claro, classifica. O Jamil Chad, há pouco, aqui, antes do senhor entrar, ele estava ao vivo conosco, exatamente colocando esse assunto que o senhor está trazendo em questão, da necessidade de se discutir a situação dos palestinos, que há muitos e muitos anos não é discutida, só para a gente pontuar. Vai, concluir, Josias, por sem favor. dúvida. Então, a questão é saber se a forma de atingir o objetivo é essa, é matar inocente. Agora, a reação de Israel vai matar também gente, palestinos inocentes. Então, a questão é saber, nós temos a capacidade de, enxergando os interesses dos dois lados, chegar ao ideal, que seria dois estados convivendo ali autonomamente, vizinhos, ou não? Isso, a seu juízo, se tornou algo onírico. Vai ter que morrer muita gente inocente e não chegaremos nunca a esse ideal. Os escombros de cadáveres são, de acordo com os números, aproximadamente 18 vezes a desproporção em desfavor dos palestinos. Então, morrer dos dois lados não é exatamente igual. Sem considerar que a vida dos palestinos tem valido muito menos que a vida dos israelenses. Eu, pessoalmente, posso ter minha opinião. Eu sou a favor da resolução pacífica de todas as questões que envolvem a humanidade na atualidade. Embora altamente crítico aos acordos de Oslo, pelo quanto ele carregava de injustiça e de perpetuação dela contra o povo palestino, num determinado momento eu compreendi que aquela era uma solução possível e que muitas outras coisas se resolveriam no futuro. Até o mundo mineral, Josias, sabe que quem sabotou os acordos de Oslo foi o Ariel Sharon, criminoso de guerra, que chegou a ser primeiro-ministro. Eu acho que você tem todo o direito de fazer esse questionamento e buscar favorecer o debate para que os palestinos também sejam ouvidos sob um prisma mais humanizado. Mas veja, não se trata nesse momento de um episódio solto. Não se trata de um episódio solto. Ele é um episódio conectado a um conjunto de elementos. Tem outras perguntas, mas perguntas não, são perguntas importantes, mas tem outras questões que nós deveríamos levar em consideração. Eu poderia dizer aqui, correndo o risco de sofrer críticas de alguns. Nós temos que discutir, por exemplo, sob o ponto de vista palestino, ou seja, intra-palestino, o que nós queremos? Eu quero um Estado laico, por exemplo. E essa é uma diferença que existe. Eu quero um processo de paz em que nenhum sangue de não palestino seja derramado. Eu quero, inclusive, que nenhum palestino, nenhum israelense, como a menina que eu ouvi antes, precise sair e voltar, porque ela falou em voltar. Eu quero saber qual palestino que tem a possibilidade de pegar um avião e voltar. A terra dele é a Palestina e ele quer voltar e não pode. Agora, veja, os palestinos vão pagar a maior fatura? Vão. Pagaram sempre a maior fatura? Sim. Desejamos isso? Não. Nós queremos um processo de paz genuíno.
Só que para ele acontecer, especialmente o autoproclamado Ocidente, tem que assumir as suas responsabilidades frente ao direito internacional e frente à questão palestina. Por que os Estados Unidos opõem o veto permanentemente, Josias? Eu já li. Aliás, tem um texto seu sobre a morte do Arafat que você deveria emoldurar. E você deveria merecer, na morte dele, um prêmio Nobel pelo texto que você fez. Foi o único texto sobre o Arafat que me comoveu às lágrimas. Foi o teu. Ou seja, você tem sensibilidade. É possível analisar com sensibilidade. E eu digo isso porque o Arafat era acusado de terrorista até aquele episódio que você narra muito bem, quando ele esteve em Davos. Não foi isso que você disse no texto? Ele era terrorista até anteontem, em relação àquele episódio. Essa moça morreu, quando que vem completa 20 anos da sua morte, infelizmente. E ele foi parceiro da paz, é possível. O Ali... Agora... Eu queria lhe perguntar, a gente estava ouvindo até uma pessoa que estava lá do lado de Israel, em Tel Aviv, falando sobre a situação. Eu queria saber se a FEPAL tem informações neste momento do que está acontecendo do lado palestino, né? Porque até o senhor estava me dizendo agora que o número de mortos é muito maior e a situação, e claro, a situação já lá naquela região, que é caótica e triste demais. Como é que está nesses últimos ataques? Porque as informações, os ataques que aconteceram para o outro lado, né? O que o senhor tem de informações sobre mortes, sobre a situação neste momento? Se me permite, Fabíola, eu agregaria algo à sua questão. Aqui, ontem o Ministério da Defesa informava que enviaria aviões para trazer brasileiros dos dois lados, né? Os que estão em Israel e os que estão também do lado palestino. Eu lhe pergunto se há alguma estimativa de brasileiros que estão lá, se há um controle daqueles que desejam voltar ou não. A comunidade brasileiro-palestina residente na Palestina, atualmente, ela é estimada em 5 mil, talvez um pouco mais. A residente especificamente em Gaza é bem menor, é de algumas dezenas de famílias, e a razão é muito simples. Praticamente não existe uma diáspora palestina originária de Gaza. Gaza originariamente, Gaza ou refugiados residentes em Gaza para o Brasil. É muito pequena essa comunidade de palestinos de Gaza. Então, isso, respondendo esse número. Eu não sei exatamente como é que está isso, porque isso é assunto diplomático, e essa iniciativa é de alguns dias, e também está havendo dificuldade para os palestinos saírem, porque a totalidade, soube agora há pouco, há cerca de uma hora atrás, a totalidade das grandes cidades palestinas está bloqueada, todas as suas saídas estão bloqueadas por Israel. Consequentemente, o próprio movimento desses palestinos para saírem pela Jordânia, ou eventualmente pelo aeroporto de Leb, que alguns chamam de Tel Aviv, ou Ben Gurion, também está impedida. De Gaza, nem falar. Então, é muito, muito, muito difícil. A situação atual, eu queria também só corrigir um detalhe. Quando eu disse da proporção, eu não falei da proporção nesse exato momento, porque ela não chegou a esse número, eu falo ela historicamente. Neste momento, é claro que é capaz dela multiplicar por 20, porque a proposta israelense nesse momento é aniquilar Gaza integralmente, sem nenhum freio moral ou ético, caso tenha havido em algum momento algum freio mínimo. A possibilidade, nesse momento, de nós termos dezenas de milhares de mortos em Gaza é absurda. Nesse momento, por exemplo, desde ontem, o fornecimento de energia foi cortado, o fornecimento de água foi cortado. Vocês sabem que apenas 10% da água na faixa de Gaza é recomendada para consumo humano. E, como eu disse, a energia é de mais ou menos 4 horas em média ao dia. Imagine os hospitais como é que vão funcionar. Então, nós temos a pior perspectiva. Tenho notícia de que estão estacionados ou para estacionar às fronteiras com a parte palestina chamada Gaza, 100 mil homens armados. Os Estados Unidos já mandaram instrutores e já pousou um avião com carga bélica estadunidense. Vocês sabem que a guerra, na verdade, da Palestina, ou seja, a guerra contra a Palestina é estadunidense. Nós sabemos que Israel não tem esse poder que diz ter. O mundo mineral sabe que aquilo ali é um colonato estadunidense para dominar o Oriente Médio, a chamada Ásia Ocidental, e dela para a Ásia Oriental. Portanto, esse conflito bélico envolve a OTAN e os Estados Unidos. Não envolve homens e mulheres de fé judaica que estão lá também com bucha de canhão. Familiares lá, nesse momento, que estão... Tem familiares. A quase totalidade dos familiares reside na Palestina. E pouquíssimos de nós... E como é que eles estão? Estão bem? A informação que o senhor tem?
O senhor falou com eles agora, recentemente, hoje, por exemplo? Falei hoje e estão absolutamente apavorados. A sensação é de um banho de sangue como jamais foi visto, nem na limpeza étnica de 47 a 49 e 50 a 51, na chamada limpeza das fronteiras. Nossa solidariedade aqui ao seu povo, Walid, pela dor, inclusive, de viver isso. A resposta que o governo brasileiro deu assim que saiu a notícia do próprio presidente Lula, como é que o senhor avalia o posicionamento do Brasil neste momento em relação a esse conflito? O Brasil tem sabido ser equilibrado na questão palestina e nós agradecemos. Foram raros os momentos de desequilíbrio. Só houve dois. No governo imediatamente anterior, em que o Brasil quase foi tornado um kibutz do Likud, e durante as discussões para a resolução 181, quando Dutra era presidente e Raul Fernandes era o ministro de Relações Exteriores, dois extremistas, que disseram que a única posição para a Palestina era a posição estadunidense. E impuseram ela ao Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha não era, a priori, favorável à resolução de partilha da Palestina. Tinha, inclusive, uma posição parecida com a da Argentina na época, de se abster. E nós agradecemos a posição brasileira hoje.